o que acontece se eu começo a brincar com atividade de PPR gama, tá? Igual, como eu falei para os outros dois PPR, se eu faço camundongos nocaute, se eu super expresso PPR gama, o que vai acontecer com esse camundongo metabolicamente, tá? E nesse primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, eu fiz um camundongo que tem metade, assim, entre aspas, metade da atividade PPR gama, tá? Ao invés de eu fazer um knockout, tirar totalmente, ao invés de eu tirar os dois genes, os dois alelos de PPR gama, de cada um dos cromossomos, eu tiro apenas um. Então eu faço o que a gente chama de deleção parcial. Então, a grosso modo, esse camundongo que é heterozigoto, tá? Ele só tem um alelo, ele teria metade da atividade de PPR gama. O que vai acontecer com esse camundongo, tá? Primeira coisa que eu estou olhando aqui, vou me concentrar nessas duas barras aqui, tá? Esquece essa primeira barrinha aqui. Aqui é o camundongo controle e aqui é o camundongo deletado parcialmente. Então tem metade da atividade de PPR gama, grosso modo. Quando eu olho a quantidade de tecido adiposo, peso do tecido adiposo que esse camundongo tem, ele tem metade, ele tem uma redução da quantidade de massa adiposa. Faz sentido porque PPR gama está envolvido com adipogênese, lipogênese, então se ele tem menos atividade de PPR gama, ele vai ter um tecido adiposo menor. Ok, metabolicamente, como é que esse camundongo fica? Se eu faço um teste de tolerância à glicose, de novo, dou glicose para o camundongo e olho o quanto a glicemia baixa, como fica a insulina, eu vejo que esse camundongo aqui tem uma maior tolerância à glicose, tá? Então a velocidade com que a glicemia baixa é maior, tá? Ele tem uma maior tolerância à glicose. Além disso, ele precisa de menos insulina para fazer isso. Ou seja, além de estar mais tolerante à glicose, ele está mais sensível à insulina. Ele precisa de menos insulina para reduzir a glicemia. Então, esse camundongo parece, em relação ao meu estado de glicose, parece estar mais saudável. Tá? Se eu olho o fígado desse camundongo, esse fígado tem menos gordura, faz sentido, porque lembra, PPR gama tem envolvido com lipogênese, então vai ter menos gordura no fígado. Eu tenho um aumento de expressão de genes envolvidos com transporte e oxidação de ácidos graxos, tá? Então, se eu olho aqui, CD36 está aumentado, tá? Então eu tenho mais captação de ácidos graxos, eu tenho mais o CP2, eu tenho mais termogênese, eu tenho mais acil-CoA oxidase, então eu vou ter mais oxidação de lipídios. Por outro lado, eu tenho menos SRBP1, que é um gene envolvido com, falei para vocês nessa aula, um gene envolvido com síntese de lipídio, também reduzido, e estereocoase saturase 1, também envolvido com síntese de lipídios, a síntese de ácidos graxos, está diminuído. Tá? Então tem uma tendência ao aumento de captação e oxidação de ácidos graxos, de termogênese, e uma redução de síntese de lipídios. Tá? E é o que de fato que acontece. Tá? Então se eu olho aqui a lipogênese no fígado, ela está diminuída, então ele sintetiza menos lipídios no fígado, e por outro lado tem uma maior oxidação de ácidos graxos, então ele está menos lipogênico e mais catabólico, mais oxidativo. Tá? Então reduzir um pouquinho, pela metade de atividade de PPR gama é super bom metabolicamente. Agora se eu faço um camundongo que não tem PPR gama, eu tiro PPR gama do tecido adiposo geral, tá? Vai ficar melhor ou pior? Vai ficar pior. Tá? Então se eu tiro totalmente PPR gama do tecido adiposo, eu tenho uma redução da massa de tecido adiposo geral, tá? Lembra, PPR gama é importante para a diferenciação do tecido adiposo. Então, se eu não tenho PPR gama, eu não consigo nem começar a fazer células adiposas. Então, o tamanho do tecido adiposo fica muito menor. Tá? Então, o tecido adiposo marrom, tá? O tecido adiposo marrom tem menos, tá? Com o controle. O tecido adiposo branco eu também tenho menos, tá? Especialmente quando o camundongo fica mais velhinho. Tá? Então, esse camundongo que a gente fala que o camundongo tem lipodistrofia, ele não tem capacidade de aumentar a quantidade de tecido adiposo dele. Então, ele não ganha peso. Tá? Então, se eu deixo o camundongo lá para ganhar peso, o camundongo controle fica gordo, enquanto o camundongo sem PPR gama de tecido adiposo não engorda. Parece bom? Teoricamente sim, tá magrinho, né? Só que ele não tá um magro saudável. Se eu olho o fígado desse camundongo, o fígado tá tá maior, tá mais pesado. O que isso acontece? Por que o camundongo tá engordando? Porque ele não consegue fazer o tecido adiposo branco. Então não tem para onde a gordura ir. Se não tem para onde a gordura ir, ela vai tentar se enfiar em algum lugar. Onde ela vai se enfiar? No fígado. Então o fígado engorda. Tá? Fígado gordo não é bom metabolicamente. Se eu olho, então, faço um teste de tolerância à insulina, aqui é o contrário, teste de tolerância à glicose, em vez de eu dar glicose para o camundongo, eu dou insulina, injeto insulina e vejo quanto a glicemia baixa. Tá? Quanto mais a glicemia baixar, mais sensível a insulina o camundongo tá. Então, se eu olho aqui que eu injeto insulina no controle da glicemia baixa,
isso acontece com menos intensidade no camundongo nocaute para PPR gama no tecido adiposo. Então ele está com resistência à insulina. Então esse camundongo que, embora esteja mais magro, ele está diabético. Se eu faço o nocaute para PPR gama especialmente no tecido adiposo marrom, eu também vejo efeitos deletérios. Tá? Primeira coisa que eu vejo é uma redução do tecido adiposo branco perivascular, tá? Então aqui no vaso, tá? Aqui eu tenho camundongo selvagem, dá para ver a gordurinha aqui no vaso, eu quase não vejo gordura no camundongo nocaute, tá? E eu tenho uma redução do tecido adiposo marrom interescapular. Então eu não vejo tecido adiposo marrom aqui no camundongo nocaute. Eu tenho menos tecido adiposo marrom, tá? O que acontece com esse camundongo? Ele fica mais inflamado. Então se eu olho esse tecido aqui tem menos, tecido adiposo branco perivascular e tecido adiposo marrom, eu tenho um aumento da expressão de genes envolvidos com inflamação, mas isso acontece especificamente nesses tecidos, tá? Se eu olho tecido adiposo branco, subcutâneo ou gonadal, eu não tenho essa diferença, tá? Então específico para esses aqui que estão afetados. Como eu tenho menos tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom e menos tecido adiposo perivascular, eu tenho uma mudança no perfil vascular desse camundongo. Então, se eu pego um camundongo modelo para arteriosclerose e faço essa mesma deleção, eu tenho um aumento da placa de arteriosclerose. Tá? Esse camundongo aqui fica com uma chance de arteriosclerose maior. E eu tenho uma presença maior de macrófagos nesse tecido adiposo branco que fica aqui nos vasos sanguíneos. Tá? Então tem um aumento da presença de macrófago e de células mieloides, células imunes de modo geral. Então ele está mais inflamado, mais infiltrado de macrófago, vai ter uma chance maior de ter arteriosclerose. Tá? Então esse camundongo aqui não está saudável. Se eu tiro PPR gama no músculo agora especificamente, tá? Não estou mais tecido adiposo, tiro no músculo, eu ainda assim vejo efeitos deletérios da falta de PPR gama. Tá? Então eu vou me concentrar nesses camundongos aqui mais velhinhos, tá? Então camundongos 14 meses depois da deleção de PPR gama especificamente no músculo. E o que eu vejo? Eu vejo um aumento de níveis plasmáticos de insulina e de triglicerídeos. Tá? Então eu tenho mais insulina no camundongo. Embora não tenha uma diferença de glicose, ele não está diabético em termos clínicos, eu já tenho aumento de insulina, então posso dizer que esse camundongo teria pré-diabético. Eu tenho aumento de triglicerídeos no plasma, tá? Então esse camundongo está começando a ficar dislipidêmico. Eu tenho aumento de gordura no músculo. Eu tenho aumento da gordura no fígado, tá? Então essa gordura essa deleção de PPR gama no músculo está causando um acúmulo de gordura lá no fígado por mudanças de metabolismo integrado de modo geral. Então a redução da capacidade de lipogênese ou de estocagem de lipídios no músculo vai fazer com que o fígado fique gordo. E eu tenho aumento de inflamação crônica. Tá? Isso pode explicar, por exemplo, por que esse camundongo começa a ter uma insulinemia mais alta. Está começando a ficar resistente à insulina. Se eu tiver PPR gama nos macrófagos, especificamente, o macrófago também é importante para o metabolismo de lipídio, porque ele está lá em contato direto com o LDL, captando colesterol. PPR gama é importante ele também se eu tiro só no macrófago, eu já tenho efeitos deletérios no meu camundongo. Tá? Então se eu tenho camundongos nocaute para PPR gama, nos macrófagos especificamente, tem um aumento do peso corporal, então os camundongos engordam mais. Tá? Esse aumento de peso acontece porque eu tenho mais gordura, tá? Então a quantidade de gordura aumenta nesse camundongo. Quando esse camundongo está mais gordo, eu tenho mudanças no meu status de glicose também. Então, se eu faço um teste de tolerância à glicose, o camundongo baixa a minha glicemia mais devagar, ou seja, ele está intolerante à glicose. Se eu faço um teste de tolerância à insulina e injeto insulina no camundongo, a glicemia não baixa tanto, o que mostra que ele está resistente à insulina. E eu tenho uma insulinemia mais alta. Então, esse camundongo aqui já está diabético, ele está pelo menos pré-diabético. Né? Eu não sei se ele está com, não tem aqui a medida de glicemia dele, mas ele já está precisando de mais insulina para conseguir manter a glicemia. Então, já está o meu estado de glicose ele já está meio baleado. Mas eu tenho, isso acontece em humanos, tem mutações em humanos para PPR gama descritas? Tem, tá? E elas não são boas de modo geral, tá? Então aqui eu tenho 3 pacientes com mutações pontuais em PPR gama em humanos, tá?
Nesses 3 pacientes que eu vejo o aumento da pressão arterial, então estão com pressão alta. Tá? Essas pessoas têm hiperglicemia, tá? Então todos eles estão com glicemia mais alta. Todos eles estão hiperinsulinêmicos, a insulinemia está super alta. Tá? Se eu faço uma medida de resistência à insulina, sensibilidade, né? A sensibilidade está super baixa, tá? Então normalmente eu deveria ter uma sensibilidade de 100% à insulina. O máximo que eu conseguir chegar de 30%, e esse cara aqui tem uma sensibilidade de menos de 5%, ele está quase todo insensível à insulina, por isso que a glicemia dele, nem é tão alta assim, mas a insulinemia dele é super alta, tá? Tá mais de 10 vezes acima do limite máximo. Tá? E eu tenho uma mudança no triglicerídeo plasmático. Tá? Então todos eles têm dislipidemia em nível de triglicerídeos, tá? Tem um triglicerídeo mais alto no plasma. Então mudanças pontuais, mutações em PPR gama em pacientes são capazes de causar mudanças no perfil metabólico. Então, quais são as funções de PPR gama no tecido adiposo? Tá? Você vai ter basicamente diferenciação de adipócitos, isso tanto tecido adiposo branco quanto tecido adiposo marrom. Eu tenho funções importantes na estocagem de lipídio, tá? Então, aumenta a expressão de lipoproteína lipase para captar lipídios das lipoproteínas, aumenta a captação de ácidos graxos, aumenta a esterificação de ácidos graxos em triglicerídeos e estimula a síntese de novo de ácidos graxos. Disfunções em PPR gama, então eu tenho envolvidos com redução na capacidade de sintetizar, de fazer diferenciação de adipócitos, síntese de novos adipócitos. Eu tenho dislipidemia, resistência à insulina, esteatose hepática. E, como eu falei para vocês, o PPR gama é alvo das glitazonas, que são usadas para tratamento em diabetes tipo 2. O problema das glitazonas é que ela tem um efeito colateral meio chato, que é, como eu falei para vocês lá no começo, como eles estimulam, mesmo que eles corrijam o diabetes, corrijam a glicemia, eles estimulam a síntese de mais tecido adiposo e de acúmulo de gordura no tecido adiposo. Então isso faz com que um efeito colateral desse tratamento é que a pessoa ganha peso. Tá? Então normalmente você já tem um paciente obeso que está diabético e, embora você consiga tentar corrigir a glicemia dele, você vai fazer com que ele fique ainda mais peso. Então é um efeito colateral que normalmente diminui a adesão ao tratamento. Tá? Para isso, então, a gente tem estudado moduladores seletivos de PPR gama, com a ideia de a gente tentar conseguir corrigir a glicemia sem causar grande aumento de peso. Tá? Então tem dois exemplos para mostrar aqui para vocês. Tem essa leucina modificada, tá? E foi mostrado o seguinte, que eu estou comparando essa leucina, tá, com a rosiglitazona. E aqui eu estou dando 100 vezes mais da leucina do que de glitazona. Tá? Embora eu tenha dado 100 vezes mais, eu tenho aqui a medida desse marcador aqui, AP2, que é o marcador de diferenciação de adipócitos. Quanto mais expressão desse marcador, mais adipócitos diferenciados eu tenho. Vocês veem que, embora eu tenha dado 100 vezes mais da leucina modificada, eu tenho uma diferenciação de adipócitos menor que com a rosiglitazona. Tá? Então dá para ver que claramente, na microscopia, o que está aqui em vermelhinho são gotas de lipídio. Tá? Então tem uma diferenciação diferente. Então ele é menos eficiente na diferenciação de adipócitos. Mas a tolerância à glicose. A tolerância à glicose funciona bem. Tá? Então se eu faço um teste de tolerância à glicose aqui no camundongo, com doses baixas de rosiglitazona, ele não é capaz de corrigir a glicemia, tá? Mas a minha leucina modificada deixa o camundongo mais sensível ou mais tolerante à glicose. Tá? Então eu teria corrigindo o meu estado de glicose sem causar um grande aumento ou uma grande diferenciação de adipócitos, nesse caso dessa leucina. Um outro modulador seletivo é o alofenato. E tem efeitos interessantes também, efeitos moduladores interessantes. O que eu estou olhando o acúmulo de lipídio. Tá? Isso aqui é uma forma de eu ver diferenciação de adipócito na célula. Então, quanto mais lipídio esse adipócito acumula, que mais diferenciado ele está. Se eu trato com rosiglitazona, eu tenho um aumento do acúmulo de lipídio, ou seja, eu estou diferenciando, os adipócitos são diferenciados. Mas se eu trato com rosiglitazona
e o alofenato, eu tenho uma redução da diferenciação. Então, o interessante é que esse alofenato ele consegue bloquear a diferenciação de depósitos estimulada pela rosiglitazona. Então, ele está, de alguma forma, bloqueando o efeito de PPR gama no tecido adiposo. Mas, ainda assim, ele é capaz de conseguir controlar a glicemia. Tá? Então, eu faço aqui um teste de tolerância à glicose. Então, eu injeto, eu dou glicose para o camundongo e vejo a glicemia. Então, aqui eu vejo que o camundongo está diabético. Tá? Mas tanto a rosiglitazona quanto o alofenato são capazes de corrigir isso. Então, a glicemia do camundongo fica mais baixa, ou seja, ele está mais tolerante à glicose. Se eu meço aqui a quantidade de insulina necessária para eu conseguir manter essa glicemia baixa, tanto, de novo, o veículo está aqui em cima, o camundongo está diabético, ele joga um monte de insulina para conseguir tentar controlar a glicemia, ainda assim não consegue. Camundongos tratados com rosiglitazona ou alofenato mantêm a insulinemia baixa. Então, com baixa insulina, ele é capaz de corrigir a glicemia. Então, tanto a rosiglitazona quanto o alofenato estão corrigindo o diabetes nesse modelo aqui. O que é legal é que a rosiglitazona causa um aumento do ganho de peso. Então, esse rato aqui está ganhando mais peso. Os tratados com veículo não ganham peso, os tratados com alofenato também não ganham. Tá? Então, o alofenato conseguiria corrigir a glicemia sem causar diferenciação de adipócitos e sem aumentar o peso corporal. Isso é interessante. E eu também tenho um estudo de agonistas duais para PPR alfa e PPR gama, por exemplo, tá? Que no caso aqui esse sarroglitazar, tá? Aqui é teste com pacientes, tanto pacientes diabéticos e dislipidêmicos, foram tratados com esse fármaco e eu consegui aqui, então, a medida aqui níveis de triglicerídeos pós-prandiais, tá? Então, dava a comida pro paciente, depois medir o quanto de triglicerídeos aparecia. Uma forma de você medir o quanto de gordura está sendo absorvida pelo intestino, porque o nível de triglicerídeos pós-prandiais são basicamente causados pelo aumento de quilobícrons que vem do intestino. Tá? E eu consigo reduzir. Então, os pacientes tratados com fármaco têm uma redução na quantidade de triglicerídeos pós-prandial. Tá? Então, conseguiria aí corrigir pelo menos parcialmente, que era aquilo que eu estava estudando, e conseguir reduzir os níveis de triglicerídeos nesses pacientes aqui. E agora eu tenho, assim, para terminar, seria um pan-agonista. Tá? O que é um pan-agonista de PPR? Ele seria capaz de ativar PPR alfa, PPR delta e PPR gama ao mesmo tempo. Então eu teria os benefícios de um aumento da oxidação de ácidos graxos para corrigir a dislipidemia, ao mesmo tempo que eu teria um aumento aumento da sensibilidade à insulina no tecido adiposo, corrigindo o diabetes. Tá? Então eu teria um fármaco que seria capaz de tratar diabetes e dislipidemia ao mesmo tempo, porque atacando duas partes da síndrome metabólica. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu tenho para vocês é esse xiglitazar, tá? Aqui são camundongos, teste com camundongo, né? Camundongo geneticamente diabético, tá? Então, no camundongo tem mutações genéticas que deixam ele diabético. Eles tratados com o fármaco, então eles têm uma redução da glicemia de jejum. Então, aqui está o camundongo controle, não recebeu nada, então a glicemia está alta, está diabético. Se eu trato tanto com o meu fármaco novo ou com glitazona, eu tenho uma redução da glicemia, tá? Mas sem causar um aumento do peso, de novo. Então, o glitazona faz com que o camundongo ganhe peso, mas o meu tratamento com xiglitazar corrige o diabetes sem o aumento do peso corporal. Por último, falar para vocês desse outro pan-agonista aqui, que é o lanifibranor. Eita. E aqui eu tenho camundongo tratado com dieta rica em gordura, tá? Tá meio poluído aqui, mas depois a gente vai devagar para chegar nos resultados, tá? Então eu tenho um camundongo com uma dieta rica em gordura que vai ser tratado ou não com esse fármaco lá na Fibranor, tá? Então eu vou concentrar aqui na barrinha L, que é o que foi tratado com esse fármaco, tá? Então a primeira coisa que a gente vê é ter uma redução no ganho de peso, tá? Então aqui está o controle, que não recebeu dieta rica em gordura, tá? Vários deles que receberam dieta rica em gordura, então estão mais gordinhos aqui. E aqui tá meio embolado, eu vou olhar isso aqui, tá? Que é o quanto o peso corporal evoluiu desde que o tratamento começou, tá? Então, se vocês olharem aqui, os camundongos que receberam o pan-agonista,
que eles perderam peso, tá? Depois do tratamento. Então você tem uma redução do ganho de peso nesse camundongo, tá? Por que isso acontece? Eu tenho uma redução na quantidade de tecido adiposo branco, tá? Eu tô olhando aqui tecido adiposo gonadal. Quando eu trato com PAN agonista, eu tenho uma redução no tecido adiposo comparado com o veículo, tá? Então o tecido adiposo branco está diminuído. Se eu olho agora metabólitos no plasma, tá? Eu tenho uma redução de triglicerídeos. Então, o triglicerídeo está bem diminuído nos camundongos tratados com PAN agonista em relação ao veículo. Eu também tenho uma redução de enzimas hepáticas. Isso é importante, tem menos dano hepático. Tá? Então, devido à corrida de esteatose hepática causada por essa dieta rica em gordura. Então, se eu for olhar no fígado agora, aqui está a microscopia desse fígado, e que eu estou olhando para os graus de score, né, os índices de dano hepático. Então, eu tenho uma redução do grau de esteatose. Então, esse camundongo está com esteatose reduzida. Eu tenho uma redução de focos inflamatórios. Tá? Então, o fígado está menos inflamado. E eu tenho uma redução do índice de doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, esse fígado está menos gordo. Tá? Então, está menos esteatótico, menos gordo e menos inflamado. Isso ajuda, por exemplo, no controle do diabetes. Tá? E se eu olho as células imunes no fígado, sempre que eu trato com um PAN agonista, eu tenho menos células imunes presentes. Vai, como tem menos inflamação, menos células imunes, de novo, vai melhorar a minha relação com insulina, resistência à insulina, então vai deixar esse camundongo mais saudável. Tá? Então esse aqui é um outro PAN agonista que está sendo testado, embora aí teste em camundongo ainda. Então, mas acho que no futuro a gente vai começar a ver esses PAN agonistas sendo utilizados para tratamento de doenças metabólicas, ativando PPR gama, alfa e delta. Então, pessoal, isso era a aula que eu queria falar para vocês hoje, semana 7, falei de PPAR, então falei de PPR alfa, PPR delta, PPR gama, função desses PPRs no metabolismo, como eles regulam o metabolismo, quais são os fármacos que são importantes atuais e que vão chegar no futuro, que vão utilizar PPR como alvo no controle de doenças metabólicas. Tá? E eu vou voltar para vocês na semana 9, falando sobre regulação do metabolismo por NAD. Então a gente se vê daqui a pouco. Um abraço e tchau, tchau.